Irmãos, nós vamos estudar a palavra do Senhor. Temos tirado o mês de novembro para estudar debaixo do seguinte tema: antes do apito final. Fazendo uma alusão futebolística, mas para pensar dentro do livro de Apocalipse sobre coisas que precisamos saber como igreja peregrina que nós somos antes do apito final. Ou antes do grande dia do Senhor, o dia que o Senhor voltará e julgará vivos e mortos. O que você precisa saber? A igreja do final do primeiro século precisava saber de algumas coisas. E Jesus as revelou para João. Essa igreja ali, na verdade, não era uma igreja, eram várias, nos representando. Hoje, nós, na nossa geração, estamos sentados ou assentados na posição de ouvintes para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Então hoje eu quero convidar você ao capítulo 8 de Apocalipse para a gente conversar sobre o que está aqui. Versículos 1 até o 6. Assim diz a palavra do Senhor a nós. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Deus bendito, diante da tua palavra, queremos nos dobrar. Precisamos nos dobrar. Faça-nos desejá-lo. Queremos e precisamos ouvi-lo. Sermos consolados, encorajados, exortados e corrigidos pela tua palavra. Ela é poderosa para isso. Te pedimos que o nosso coração esteja disponível. No nome de Jesus, nos ensine como ensinou essas igrejas. Amém. Irmãos, eu particularmente gosto muito de um poeta brasileiro, Mário Quintana, que vive ao sul do nosso país, gaúcho. Um dos seus poemas é Confissão. Ele diz o seguinte: que esta minha paz e esse meu amado silêncio não iludam a ninguém. Não é a paz de uma cidade bombardeada e deserta, nem tampouco a paz compulsória dos cemitérios. Acho-me relativamente feliz, porque nada de exterior me acontece, mas em mim, na minha alma, pressinto que vou ter um terremoto. A confissão de Mário Quintana é o silêncio que precede a bagunça. O silêncio que precede a reviravolta. Um dia no céu, e eu falo um dia entre aspas, houve silêncio cerca de meia hora. Esse silêncio não era o silêncio póstumo. Não era o silêncio, como diz o poeta, do pós-guerra. Não era o silêncio obrigatório dos cemitérios, onde uma paz é obrigatória. A paz do consentimento. A paz da aceitação compulsória.
É uma paz e um silêncio póstumos. Aqui, nós estamos diante do silêncio que precede a guerra. Do silêncio que precede, que antecede uma paz que não é permanente, mas que agora vai ser completamente agitada, subvertida. Do que nós estamos falando? Quando os céus bradam, depois de ouvir as orações do povo de Deus. Essa é a cena que estamos vendo aqui. O contexto é um contexto de perseguição. Final do primeiro século, 96, 97, 98 depois de Cristo. Debaixo do império de Domiciano, o imperador cruel. Mão de ferro, exige culto, exige adoração. Se diz Dominus et Deus, Senhor e Deus. Exige culto e não apenas respeito diante da sua autoridade. Esse homem abre guerra franca e direta contra o cristianismo e a fé da igreja primitiva. Coloca talvez o seu atual maior representante para ficar calado, Apocalipse 1, versículo 9, por causa da palavra na ilha de Patmos. Agora ele está preso em cárcere e isolado, para não falar do evangelho. Aprove ao Senhor nessa circunstância revelar imagens completamente inusitadas. Linguagens que o mundo hebreu conhecia de milênio anterior, de muito tempo atrás. Linguagem apocalíptica, como presente no evangelho no texto de Daniel, como presente nas profecias de Joel, como presente em algumas outras partes da Escritura. O povo hebreu conhecia muito bem esse estilo literário, bem como as figuras que agora neste livro são usadas. Propiciatório, altar de ouro, incenso / orações. Aqui uma alusão clara ao tabernáculo, ao propiciatório feito na tenda das oferendas anuais. Essa é uma linguagem que o povo judeu conhece muito bem. Mas será que um guarda romano conhece? Será que um vigia na ilha de Patmos conhece sobre a literatura apocalíptica de Daniel? Das profecias milenares de Joel? Certamente não. Esse livro saiu daquele cárcere. Livro, carta, testemunho, seja o que for, percorre a asa menor e bota fogo no mundo, até hoje. Somos ainda encabulados com o que João está ouvindo e vendo. Mas precisamos do Antigo Testamento para entender isso daqui, como eu acabei de dizer. Esse é o contexto, essa é a estrutura literária. E nesse momento, a igreja em perseguição precisa saber, afinal de contas, Deus escuta a nossa oração? Porque parece, como diz o cantor gospel, que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? Mas o seu silêncio é para me ensinar. O seu silêncio é para eu aprender que o Senhor tem teu jeito, teu tempo, teu reino. Música antiga, parece que tem muito a ver com isso daqui. Parece Deus estar em silêncio. Por quê? Porque o mal rege. O domínio ímpio reina. Bate à porta de justos, separa a família, leva em cárcere, dita as normas econômicas, financeiras, dita o ritmo da vida. Nos fala o que podemos falar e o que não podemos falar. Nos diz se podemos nos expressar ou não. E se ousarmos nos expressar além daquilo que nos é permitido, cárcere, mordaça ou morte. No caso de João está preso porque ninguém queria mais um mártir. Basta Jesus, que trouxe uma subversão completamente inimaginável. Era para ser só um rei chacoteado na cruz como bandido e insurgente. Mas não, de fato a sua realeza sucedeu à sua presença. E o que poderia ser impensável se tornou real.
Havia um rei invisível ditando regras. Havia um rei não presente, parece que assentado no trono. Jesus e a sua palavra continuava a ter influência e realeza no coração e nas mentes da igreja primitiva, mesmo Jesus tendo sido crucificado, morto e calado fisicamente. Jesus continuou reinando. E aqueles que eles falaram como que numa piada, eis o rei dos judeus, estava reinando. Bom, algum tempo depois, não queriam mais uma inspiração póstuma de um líder. Então coloca na cadeia, é melhor na cadeia, senão a gente faz mais um herói. Mas isso não acontecia com os pequenos, com os meros discípulos. Obediência ou morte. Obediência ou castigo. Esse era o tempo de Domiciano, talvez semelhante a qualquer regime político que não aceita o cristianismo como sendo algo positivo, como sendo algo legitimamente ou culturalmente positivo, benéfico, construtor, verdadeiro. Essa era a situação dos nossos irmãos mais antigos aqui. Em tempos assim, nós precisamos perguntar como eles perguntaram. Deus está percebendo o que está acontecendo? Vocês ouviram, nós ouvimos várias vezes os salmistas perguntarem: Senhor, atenta a minha oração, inclina os teus ouvidos, escuta, ó Deus, agora a minha prece. Até quando, Senhor, ficarás cego, mudo, para a minha causa? Em várias ocorrências, os salmistas perguntam como que, dizendo: Senhor, se esqueceu de mim? Se esqueceu do teu povo, da tua nação? Se esqueceu dessa gente, ó Deus, porque o mal está nos castigando. O mal veio sobre nós. Senhor, está nos ouvindo? Essa é a pergunta do tempo de baixo de Domiciano. Essa é a pergunta do ano 98 depois de Cristo para aquela igreja sofrida, perseguida, separada, em pedaços, fragmentada. Senhor, o Senhor está escutando a oração do teu povo? Essa é a pergunta. Esse texto, essa parte, essa cena é para responder a isso. Talvez os guardas pegaram esse livro e fiscalizaram, certamente fiscalizaram. Tem um anjo de pé, está com incensário, botou fogo, jogou para a terra, tem trombeta. Esse velhinho chamado João está maluco há muito tempo. Deixa passar. É folclore, são visões, são alucinações. Que mal pode fazer? Meus irmãos, toda palavra é útil e inspirada para. Essa palavra é como uma flecha do Senhor para acertar os corações daqueles irmãos que se perguntavam: o nosso Deus está vendo o que está acontecendo? Será que o Senhor se esqueceu de nós? Será que o Senhor vai deixar as coisas como estão? E essa palavra é dirigida para aqueles corações, como uma flecha que atravessa o peito, os lembrando que existe um trono, que existe um governante em cima desse trono, que existe de fato um rei cósmico, histórico e para além da história, que existe um Deus vivo que ninguém faz frente, que existe um Senhor todo soberano e que não se esquece das suas promessas, das suas alianças, da sua amada noiva, do seu povo amado que ele chama de meus filhinhos, através da profecia de Isaías. Meus filhos e filhas que eu fiz. É quase que a literatura ou a expressão de gerei para minha própria glória. Deus inventou, fez, criou, reuniu
veio para a glória dele, ele não se esqueceu. Esse texto vem dizer isso. Eu quero que vocês vejam, eu quero que vocês ouçam, eu quero que vocês se lembrem, eu quero que vocês respondam, eu quero que vocês percebam o que está acontecendo por trás do que está acontecendo. Deus abre as cortinas da história e mostra que não é o Império Romano que tem o governo nas mãos, são as ações históricas do momento, por trás das quais Deus está agindo no momento. Assim como em toda a história, Deus jamais abriu mão do governo. Ele não abre mão do governo. O Salmo 37 nos mostra vislumbres disso, juntamente com tantas outras passagens das Escrituras, ao mostrar que tenham paciência. Deus é justo juiz, reto juiz, e não tomará por inocente o culpado. Mas a resposta vem e não tardará. Ele tem a batuta na mão e governa com ela. O seu objetivo é agora mostrar àqueles irmãos, aos seus filhinhos amados, uma visão superior, para que eles ergam os olhos, como quem ergue a cabeça no meio da dor e veja para além do horizonte daquela perseguição, daqueles dias difíceis, daqueles dias políticos, militares, daqueles dias culturais, daqueles dias tão cruéis à liberdade, à fé, à vida comum do dia a dia. Tão cruel era aquela situação. Deus quer reorientar a visão daquele povo. Deus quer mostrar, por exemplo, veja, o trono de Deus. Nós temos isso aqui no comecinho do livro. Existe um trono, Deus está reinando. A primeira coisa que ele mostra, a primeira visão que Deus dá. Ele mostra que existe um livro selado logo adiante. E esse livro contém a consumação histórica. E João chora porque ninguém é capaz de decifrar a história, ou em outras palavras, dar sentido a ela. Imagina se a nossa história, tão penosa e cheia de dor, não leva a lugar nenhum. É assim que o existencialismo tenta argumentar. Nascemos, crescemos, sofremos e morremos. Por isso, para o existencialista, a máxima é: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É um fatalismo existencial, não tem sentido. Apenas existimos e esse existir é penoso. Não tem sentido. E diante do sofrimento que João é testemunha, ele vê o livro que representa a história, selado com 7 selos por dentro e por fora, e chora, porque ninguém pode abri-lo. Um livro que não pode ser lido, não pode ser decifrado, entendido. O seu sentido se perde. João chora diante desse desespero. A história não tem sentido, então. E aí, então, nesse momento que ele vê uma figura dupla, leão, cordeiro. Não é que estava misturado ali, é que ora ele vê um leão, ora ele vê um cordeiro ferido, como que para a morte. A autoridade de um leão, o sacrifício de uma ovelha, para abrir o livro, desatar os selos e mostrar que a história tem sentido. O último selo, portanto, é o conteúdo que lemos aqui. E nesse selo aberto vem esta mensagem: João, diante da história da humanidade, diante desse recorte difícil, esse momento difícil, e diante de todo o tempo, eu quero que você veja uma cena e conte para a igreja. Fala para a minha igreja o que eu vou te mostrar. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio cerca de meia hora no céu. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus.
e lhes foram dadas 7 trombetas. Como que numa reverência, como que numa cerimônia e num ritual, eles se colocam diante do Senhor. Lhes são dadas trombetas. E a cena continua. Vi agora um outro anjo, separado, sozinho. Ele tinha uma missão para cumprir. Ele tinha um ofício ali. Foi-lhe dado um incensário de ouro e muito incenso, para ser oferecido junto com as orações, porque são muitas orações, são muitos porquês, são muitos clamores, são muitas preces, lágrimas e pedidos de socorro, de intervenção, de milagre. São muitas, ao longo de toda a história. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações dos santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Literal ou não, é para que entendamos que existe um trono, um governo. E diante desse governo foi colocado nada menos do que um altar. Altar, gente, a gente chama isso aqui de altar, né? Mas isso aqui não é altar, não. Isso aqui é púlpito, plataforma. Altar é lugar de sacrifício, onde se imola, sacrifica a oferenda, representando a oferta de Cristo. Lembra o que foi dito aos Hebreus? Tenham coragem, tenham intrepidez para entrar no Santo dos Santos, porque agora podemos, pelo vivo e novo caminho, que o véu foi rasgado na carne de Cristo, o nosso sumo sacerdote. Ou seja, o sacrifício de Cristo de morrer na cruz nos deu acesso ao Pai, para entrar no Santo dos Santos e falarmos e sermos ouvidos. Podemos orar, podemos falar com Deus livremente. Esse altar está aqui representando esta acessibilidade, caríssima, preciosíssima, ou melhor, imensurável em valor, no sangue de Cristo. O altar representa isso. E mais, nesse momento, da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso. Diante desse altar agora, as orações chegam como fumaça. Uma referência clara ao que acontecia lá no Antigo Testamento, quando a tenda era montada. Vamos lembrar, por exemplo, do recorte do tempo de Moisés. Em algum momento Deus vinha falar com Moisés e Moisés entrava dentro do santuário. E ali dentro Deus se aparecia e falava com Moisés. Moisés representava o que seria posteriormente o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, depois de ter feito a cerimônia dos sacrifícios lá fora, tanto com o propiciatório quanto no altar, essa fumaça subia para Deus como que uma oração de oferta. Senhor, nos escute. Senhor, venha sobre nós. Depois disso, o sumo sacerdote entrava no santo lugar e entrava no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. E ali se encontrava com Deus. Apenas depois disso, do sacrifício, derramamento de sangue e da oferta feita queimada no altar, para que a fumaça subisse, como oferta, pagamento do preço e oração, prece. Lembrando que isso é tido, entendemos teologicamente, como sombra de algo concreto. Ou seja, tem a forma do que é real, mas é apenas um adiantamento simbólico do que de fato é real e concreto. Ou seja, o altar, o propiciatório que recebia o sangue e a oferenda ali, os animais que eram queimados, todos eles apontavam tanto para a cruz quanto para o nosso Senhor Jesus, que seria morto na cruz e sacrificado. Lá em casa tinha um exemplo desse quando eu era criança, ali no bairro Sonho Verde. Minha mãe comprava galinha no Riviera. E ela comprava galinha normalmente domingo, que era o dia de feira, depois da escola dominical. Fui criado na igreja cristã evangélica do Riviera, ali até os 10 anos de idade. Chegava lá, então minha mãe comprava uma galinha viva. E ela levava para casa. Já sabe o que vai acontecer, né?
Ela ia para o quintal, amarrar os pés dessa galinha e segurar o pescoço no colo. E lá estava eu agachado de cócoras diante dela, com o olhão aberto. Minha mãe pegava a sua melhor faca e passava no pescoço da galinha. A galinha ia revirando os olhos. E o sangue escorria dentro de uma chávena, uma xícara verde. Xícara essa que tinha duas funções lá em casa: ser o propiciatório, mas também para escorrer o sangue dos nossos dentes que eram arrancados ali na infância. Então era uma xícara bem específica. Ela ficava guardadinha para esses momentos mais sanguinários da nossa casa. Depois a galinha era sapecada ao fogo para que as penas fossem sumidas. Aquele perfume subia. Depois ela era aberta. Enfim, você sabe como é que é o esquema todo. Aliás, tem muitos aqui que talvez não, né? Eu é que sou muito velho e sei dessas coisas. Gente, isso aqui é para a gente lembrar. Era símbolo, era apontamento de algo real que Cristo faria futuramente. Esses irmãos agora veem essa cena, e se lembram. Ele está falando de Cristo. Ele está falando de Moisés. Ele está falando que nós somos ouvidos na presença de Deus. Ele está falando que as nossas orações são preciosas diante do trono. Ele está falando que recebe, que administra com silêncio. Para que esse silêncio? Literal ou não, mais uma vez, porque nós estamos falando do livro de Apocalipse. O significado é o que importa. Significa que existe atenção às orações. Já imaginou os céus em silêncio? Espera. O Rogério está falando conosco. Espera. A Mirim está orando. Vamos ouvir. Espera. Silêncio. Danilo está orando. Gente, isso é diante do trono de Deus. É assim que a sua oração é tratada. Você precisa lembrar disso, como esses irmãos precisaram. Talvez ela não seja respondida no tempo, no jeito e com as respostas que você imaginou. Mas você não pode ignorar que elas são tratadas desta forma diante de um trono de amor e cheio de autoridade histórica. Meia hora de silêncio. E essas orações são oferecidas, se chegam diante da presença de Deus. E nesse momento, o anjo toma o incensário, enche-o de fogo e joga sobre a terra. Tem como entender isso de outra forma que não resposta? Deus responde, e quando Ele responde, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Deus faz uma bagunça na terra para responder a oração do seu povo. Ele despede a autoridade bruta e pura sobre a terra. E os 7 anjos, então, nesse momento, preparados de forma cerimonial, pegam as trombetas e preparam para tocar. O que sairá dessas trombetas? Domingo que vem a gente conversa. Mas não vai ser nada bom para aqueles que não estão cobertos com o sangue de Cristo. Paciência, igreja. Responsabilidade, igreja.
Olhos no Senhor, igreja. Ele pode estar calado, mas é para ouvir orações. E quando essas orações chegarem no ponto de serem ouvidas, não tenha dúvida, não haverá uma sem resposta. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja militante precisa entender e descansar no fato de que a consumação histórica pertence ao Senhor. Não tire os olhos disso. Nós cremos num Deus soberano. Como presbiterianos e calvinistas, gostamos de falar na área da soteriologia, de fato, ela é fundamental, sobre a soberania de Deus. Irmãos, mas a soberania de Deus, ela é completamente abrangente para todas as esferas da vida. As esferas do campo da política, dos esportes, das finanças, da fome ou da fartura, dos povos, dos governos, da nossa caminhada histórica, das nossas dores, lamentos e motivo de choro. Deus é soberano. E o que isso nos dá em contrapartida? Primeiro, deve tomar toda a nossa atenção. Devemos estar com os olhos no Senhor, que é soberano, e de lá procede todo o desígnio. Segundo, deve extrair de nós uma dependência profunda, reverente, apaixonada, como quem busca, sabendo que Ele pode e que nós não podemos, sabendo que Ele é mais sábio do que nós, mais forte do que nós, mais poderoso, mais santo, mais glorioso. Uma dependência consciente, que busca com expectativa, que sabe da bondade do Senhor, da imensa sabedoria do Senhor. Em terceiro lugar, isso tem que nos dar uma responsabilidade comissionada. Porque nós não apenas sabemos dessas coisas, usamos dela para poder depender, orar, aquietar o coração e ter paz a despeito das circunstâncias. Não apenas isso, como se não bastasse, né? Que maravilha poder ter o coração ancorado mesmo no dia da escassez, da tribulação ou da perseguição. Mas é mais do que isso. Nós somos representantes desse governo. Nós somos luzeiros dessa claridade toda para as trevas do mundo. Nós somos porta-vozes desse imenso consolo para os que choram. Nós somos representantes da cura para as nações. Nós devemos anunciar esse governo, viver de acordo com esse reinado, assumir a responsabilidade na vida particular, do lar e na esfera pública da profissão e da nossa cidadania, como quem sabe de um governo e de um plano superior, mas como também quem deseja que outros também saibam, adorem e desfrutem desse reino para agora, já, e não apenas depois. Mas fundamentalmente para depois, para sempre. Saber dessas coisas como essa igreja precisou saber, deve nos fazer, portanto, orar e agir. Que Deus possa ter misericórdia da nossa igreja, no nosso tempo de vida, no seu tempo de vida, te dando um coração ancorado, seguro, responsabilizado. Erga a cabeça, enxerga para onde o Senhor está mostrando, e você vai ver que Ele está sentado no trono governando. E isso nos enche de segurança, paz, esperança, mas também nos enche de responsabilidade. Talvez diante do silêncio de Deus, em momentos que nós queríamos ser atendidos, nós podemos
dizer como o poeta gaúcho: esse silêncio que faz aqui dentro, parece que está a ponto de acontecer em mim um terremoto. A igreja caminha assim. Esse terremoto virá. Deus julgará vivos e mortos e reinará sobre a sua igreja definitivamente um dia. Que Deus nos abençoe até lá, com santa esperança, maravilhosa missão e um coração descansado nele. No nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor. Ó Deus bendito, ensina-nos a orar e depender do Senhor. Nos ensine a falar contigo, ó Deus, a depender do Senhor. Nos ajude a sermos representantes que te honram na história. No nome de Jesus. Amém.